That's the one. That's the tea? Oh, that's the chip chocolate. This is mine. This is Ah, mine. I think it's coming. This is the tea. Your tea. Oh. But that's his. We have different one. Galera, muito boa tarde aí no Brasil, tá? Início da tarde aqui nos Estados Unidos, a gente tá aqui em Nova York. Tô aqui com a Alessa e tô aqui com Léo Freitas, tá? Oi, pessoal. A gente vai explicar um pouco do que tá acontecendo. Léo, primeiro de tudo, se apresenta aí pra galera, fala quem você é, por favor. Eu sou Leonardo Freitas, sou fundador da Raymond Woodard, que é um escritório de advocacia migratória global. E trabalhei no governo americano durante quase 15 anos e vou explicar para vocês o que está acontecendo no contexto geopolítico hoje e para vocês entenderem como vai ser os desdobramentos disso que vai estar. Alessa, antes de tudo, o pessoal está perguntando se você está bem. Se você está bem, como é que você está, como é que está sua mãe? Eu estou medo. Minha mãe também. Muito horrível que acontecendo na Ucrânia agora. Vamos orar para a Ucrânia, para a agressão, paz. Todo mundo. Can I speak English? Yes. Sim. We can translate for you. Okay. So everyone is very scared Todo mundo right com now. muito medo agora. People are panicking. Pessoas estão They're em pânico. buying Pessoas estão comprando todas as right comidas now no in the supermercado. supermarkets. There is no food left. Não tem comida no supermercado. Banks canceled all the money. Os bancos cancelaram todos So o people are not dinheiro. able to use their cards As pessoas anymore. não estão autorizadas a usarem os cartões porque Everyone is trying to leave Ukraine as pessoas estão tentando to go sair to da borders. Ucrânia, If ir you para as can see on fronteiras. news, Vocês podem ver nas notícias. all the rail stations are packed Todas with people. as estações estão cheias de pessoas. My plan for my mom, she's in Ukraine right now. Que eu tenho para minha mãe, ela está na Ucrânia she's agora. Safe, ela está segura. but we don't know what's gonna happen A gente não tomorrow. sabe o que vai acontecer amanhã. So she's prepared. She packed her Então ela luggage. está preparada, ela já arrumou a mala dela. The siren in Kremenchuk, where my mom lives, can turn on. Qualquer hora que a sirene tocar lá em Kremenchuk, que é a cidade que ela vive, a cidade vai estar sendo atacada. So the plan is I need to transfer her to the western Então o part plano of é Ukraine. transferir ela para a parte oeste da Ucrânia. So she can cross the border to Poland. Então ela pode cruzar a fronteira com a And Polônia. after that she can take E aí, the flight depois disso, ela consegue pegar um voo to Portugal, para Portugal, probably, or maybe United ou States talvez para os after. Estados Unidos depois. Everyone didn't expect this to As happen. pessoas não esperavam que isso acontecesse. Everyone is very scared because this pessoas not estão just com muito going to medo, affect porque isso Ukraine, não vai it's going afetar to só a affect the whole Ucrânia, vai world. afetar o mundo inteiro. We need to encourage people to stop the aggression. Fazer as pessoas pararem as agressões. É isso. Léo, fala pra gente um pouquinho sobre o contexto geopolítico, né? Você que já tem experiência, já trabalhou com fronteiras, trabalhou na Guarda Costeira, já trabalhou no governo dos Estados Unidos, tem uma experiência gigante nesse assunto, né? Acho que ninguém melhor para você hoje, do que você hoje que está aqui do meu lado, para falar um pouco sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer, segundo a sua opinião. Bom, em primeiro lugar... Antes de você falar, galera, compartilha essa live para poder mandar mais informações para as pessoas, tá? Clica no aviãozinho, o que ele vai falar agora é extremamente importante, tá? Compartilha essa live para alcançar mais pessoas, para que as pessoas parem de receber informação falsa, que já está acontecendo a Terceira Guerra, que já está tudo acabado, que não sei o quê. Então vamos falar de forma bem clara agora. Desculpa, Léo. Imagina, estamos aqui para realmente elucidar essas perguntas. Vamos lá, o que está acontecendo agora é muito sério, tá? Muito sério, num contexto não só para a Ucrânia, mas num contexto geopolítico global. E isso que está acontecendo agora significa a invasão territorial soberana de um país, tá? Isso tem consequências gravíssimas, tá? No aspecto de tratados, no aspecto de leis internacionais que estão sendo violadas. Então, se você parar para pensar, quem é que está tendo a vantagem
com isso, né, são os países que a gente considera que, na época, depois de 11 de setembro, né, o ex-presidente Bush caracterizava como países do eixo do mal. Né? Então, esse país do eixo do mal são países que hoje fazem uma grande... utilizam uma grande... de uma grande forma, né? Fundos de origem escusas, de tudo, de guerrilha, de narcotráfico, de tudo que você possa imaginar, inclusive a economia paralela que é gerada pelas criptomoedas. Não que criptomoeda necessariamente seja um negócio ruim, mas de fato traz uma economia que é descentralizada e com isso as pessoas e os países conseguem bancar uma guerra dessa no mundo da criptomoeda, tá? Uma pergunta, Léo. Você está pedindo se você desativa o comentário. Vou desativar. Uma pergunta. Primeiro de tudo, e se teria, sei lá, se acabar a internet, como é que a galera vai conseguir gerenciar essas criptomoedas? Por exemplo, uma guerra e acabou a internet. A guerra não acabou a internet porque tem internet via satélite. Então, inclusive é um dos propósitos de você descentralizar a internet que existe hoje através de fibra ótica para utilizar a internet via satélite. Então, você não perde cobertura mesmo. Então, existe acesso ao mundo da internet através de satélite. Então, governos não ficam ilhados, tá? Governos recebem acesso à internet via satélite. Não tem necessariamente. O que pode acabar? Geração de energia, né? Que se ilhar. O que está acontecendo agora com bombardeios, por exemplo, de infraestrutura como aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, como a Alissa explicou ainda há pouco, não tem gasolina, não tem comida no supermercado. Isso tudo é o aspecto normal de um confronto. Por um outro lado, a gente tem que entender que as pessoas agora vão estar buscando refúgio, né, em países vizinhos, como a Polônia, que já está preparada para um grande influxo de pessoas que vão se refugiar na Europa continental através da Polônia. Então, vai ser um grande fardo hoje para a União Europeia, tá? Vai ser um grande problema, né, para ser lidado lá na frente. Perguntou aqui, o que está acontecendo hoje na Ucrânia pode afetar o Brasil de alguma forma? Definitivamente, porque a Ucrânia compra produtos exportados do Brasil, a Rússia compra produtos importados do Brasil, existe uma balança comercial muito forte entre Brasil e Rússia. May I get you anything else? Good, yeah. Can I have another cup because I poured the wrong thing here? Okay, no problem. And then you forgot my tea. Her tea. Oh, you don't get The black tea. Yeah. The black tea. Só minuto, tá? no problem. Desculpa, gente. Eu estou tentando ser um bom anfitrião aqui para o Anderson, para a Alissa, para a gente poder ter uma tarde boa. Mas, enfim, tá bem frio aqui também. Tá bem frio, gente. A gente estava andando lá no parque e estava bem frio. Bom, em relação ao Brasil, então sim, a balança comercial grande entre os países, o risco de problemas, por exemplo, entre esses países é óbvio, né? Porque você vai ter que se alinhar com um lado ou com o outro. Então, os membros, países membros da OTAN, os países membros da União Europeia, de modo geral, tem esses acordos comerciais. Então, o Brasil sofre comercialmente. E aí, você vai ter que se alinhar. É aquela história do clubinho, né? Então, se eu faço parte do clubinho do Anderson, eu tenho que me alinhar com o Anderson, mas se o Anderson não fala com o João, né, o João vai me sancionar de alguma forma, entendeu? E fica essa ciranda louca. Mas não significa que efetivamente a Terceira Guerra Mundial. Isso ainda não está
declarado, não existe isso ainda. Você falou uma coisa interessante agora, você falou a palavra sanção, né? E eu acho que é uma coisa interessante, né? A gente sabe que a educação no Brasil não é a melhor do mundo, né? E muitas vezes a gente esquece de algumas coisas básicas que é muito importante no cenário de geopolítica internacional. A palavra sanção, fala um pouco o que é sancionar, quando um país sanciona o outro, e fala um pouco sobre o que é que a Rússia vai reagir a esse tipo de sanção. Então, sanções são penalidades, restrições, tá? Que são impostas por governos ou por organizações internacionais contra países. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional não vai poder emprestar dinheiro, por exemplo, tendo uma sanção das Nações Unidas e dos Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, não vai poder emprestar dinheiro para a Rússia, para Belarus, para a Bielorrússia, por exemplo, que estaria alinhado com a Rússia nesse sentido. Então, são restrições a acesso financeiro, a bens de pessoas politicamente expostas, como o presidente, a família do presidente, os primeiros ministros, tudo, a primeira linhagem de ministros, as pessoas da inteligência. Então, com isso, você se torna muito isolado, né? Do mundo, que é o que acontece hoje com o Irã e definitivamente acontece com a Coreia do Norte, por exemplo. Eu posso dar um pouquinho da minha opinião em relação ao Irã, né? Quando eu estive no Irã, lá em 2019, né? No começo de 2019, março de 2019, se não me engano, eu cheguei lá, inclusive eu fiquei sem dinheiro no Irã e tive que sair do país sem nem R$1, $1 no bolso, justamente porque eu não conseguia sacar dinheiro, eu não conseguia passar cartão. Quando você vai para o Irã, você já precisa levar em dólar ou em euro, trocar pela moeda local no mercado negro para você poder usar a moeda dentro do país. Então o Irã é um país que sofre altas sanções dos Estados Unidos, por exemplo, a bandeira Visa, a bandeira Mastercard, ela não essas empresas não podem operar no Irã, então não tem máquina de cartão, tem os cartões internos do país, né? A Coreia do Norte, por exemplo, ela não tem internet, ela tem intranet, ou seja, as pessoas conseguem mandar mensagens entre si dentro do país, né? Eles têm a rede deles, mas eles não conseguem acessar uma rede de fora, só as pessoas do alto escalão. E em relação às alianças, né? Com quem é que a Rússia pode se aliar agora? O que seria... Com a China, com a Coreia do Norte, com o próprio Irã, com todo mundo que... É aquela história que eu falei, né? Do eixo do mal, né? Que é conhecido. Não que necessariamente as pessoas que são de lá... Sim. Tá? Só para deixar bem claro, porque eu tenho pânico da turma do mimimi. Nada disso. Galera, a gente tá falando aqui de governo, tá? Quando a gente fala Rússia, a gente não tá falando dos russos, dos civis. Quando a gente fala de Ucrânia, a gente tá falando dos civis. A gente tá falando de governo, do alto escalão, da galera que manda e desmanda, da galera que ataca e da galera que se defende. Exato. É a mesma coisa que você falar que você é o reflexo do povo, do governo brasileiro. Vocês não são o reflexo do governo brasileiro. Vocês são brasileiros. Exatamente. Um povo muito querido e muito amado. Então, eu digo para vocês o seguinte. Se vocês... imagina o seguinte. A Rússia tem por interesse também comercial parcerias com a Coreia do Norte, parcerias com a China muito fortes, né? É um alinhamento, inclusive desde a época da Guerra Fria, né? Que tem essa parceria com a China. Então, tanto é que toda essa parte, né, esse alinhamento bélico, estrategicamente falando, você tem um alinhamento um alinhamento na América Latina, com Cuba, com Venezuela, e você tem aí uma grande possibilidade de angariar também outras nações caribenhas ou e aí, pegando o gancho, já te pergunto, quais são as proporções que isso pode se tomar e se é realmente possível uma terceira guerra mundial? Possível sempre é possível, né? Mas entenda que a gente vive num mundo nuclear. Então, na Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu, a indústria bélica não era tão desenvolvida quanto é hoje em dia, né? A gente teve ali o ataque de Pearl Harbor, a resposta com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que isso foram momentos pivotais, né? Importantes de mudança numa hora em que a pessoa, que um país tinha que tomar uma decisão sobre proteger as suas fronteiras, foi o que os Estados Unidos fez. Então esse ataque por Harbor foi bem sucinto nesse sentido, e
a resposta de Hiroshima e Nagasaki foi realmente muito mais sucinto ainda, né? Então, infelizmente, a gente vive num mundo nuclear, mas eu acho que existe uma coisa que as pessoas ficam com medo, mas esquecem de pensar, que em inglês se chama-se Mutual Destructive Assurance, tá? Na linguagem militar, que é a segurança de destruição mútua, tá? Então, do mesmo lado tem um armamento nuclear de um lado, tem armamento nuclear do outro, e tem também países como aqueles países que são potências nucleares, como Índia, Paquistão, tá? Israel, né? Reino Unido, que acabam, né, também oferecendo uma certa periculosidade, né? Até para países com um arsenal bélico robusto como a Rússia. E a OTAN nesse negócio? A OTAN, né? A OTAN, a gente sabe que o exército da OTAN é infinitamente maior do que a da Rússia, né? Infinitamente maior do que da Ucrânia. Você acha que a OTAN, né, pela tua experiência, ela pode vir a intervir, ou você acha que a OTAN não vai tocar na Ucrânia, não vai mexer na Ucrânia? Vai. Vai, fala. Eu acabei de receber uma mensagem de uma garota polonesa e ela falou que a fronteira está aberta para todos os ucranianos que escaparem da guerra. O governo polonês... Slow. O governo polonês está aceitando todos os ucranianos que estão escapando da guerra através das fronteiras da Ucrânia com a Polônia. So they will be able to stay in Poland or other European countries. E eles serão aceitos na Polônia ou em qualquer outro país da União Europeia. Poland stands for Ukraine. A Polônia Obrigada. Dziękuję, obrigado em polonês. Ou seja, até me emociono, velho, porque é massa, né, ver um outro país dando a mão, um outro país abraçando, né, os ucranianos, e porque de fato né, tipo assim, a guerra, a galera que tá lá, os civis normal, as pessoas normais, que não tem nada a ver com esse negócio, que só quer que isso acabe, eles precisam de uma saída, precisam de um escape, né, e o governo polonês acaba de anunciar esse escape, provavelmente tem uma interferência da União Europeia aí por trás, né, conduzindo essa situação para que vidas sejam salvas, né, porque a gente tá vendo os vídeos, muitos vídeos no Twitter, muitos vídeos aqui, eu tô vendo também os vídeos, o Léo também tá recebendo vídeos, né? Tá uma loucura aqui pra gente, e o que a gente tá tentando passar nessa live é uma informação de qualidade, uma informação limpa, uma informação sem manipulação da mídia. A gente sabe também que a TV, que as mídias, né, tradicionais, existe uma manipulação muito grande para poder vender as coisas, né, para poder chamar a atenção. Então eu tô tentando passar aqui uma informação muito clara. O que é que a gente tava falando? Vamos lá voltar para a questão do armamento nuclear. Então, essa questão... Já eu vou abrir para perguntas, tá, galera? E obrigado pela paciência, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Eu que agradeço, você está explicando aí. O Léo já foi do exército americano, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que existe uma diferença muito grande entre a pessoa... o cara vai soltar uma bomba. Não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, tá? Existem procedimentos, existem... vários tipos de tentativas diplomáticas que são tomadas antes de qualquer coisa, tá? Antes de partir por esse ponto, até mesmo para pessoas que são invasores como a Rússia, etc. e tal. Então, eu acho que se você parar para pensar, vai demorar um tempo para a gente saber se vai virar isso realmente uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. E então eu digo o seguinte: vamos com calma, tá? Por enquanto não está afetando o Brasil diretamente, mas está afetando um povo que está sendo invadido. Sejamos solidários, sejamos acolhedores, porque vai ter gente que vai... Para vocês entenderem um pouquinho também sobre essa questão, sabe, Anderson, sobre refúgio e asilo, tá? Antes de você falar, deixa eu só fazer um pedido aqui, pessoal. Tá. Pessoal, manda essa live aí pro João Correia, tá? Pro João Correia, o professor de geopolítica, que você deve conhecer. Eu queria muito que o João Correia participasse dessa live aqui agora. Então, galera, alguém que conhece o João Correia, eu tô sem meu celular aqui, eu tô usando meu celular pra live. Seria muito massa se o João Correia trocar essa ideia aqui com o Léo. Acho que a gente tem muito a agregar. A gente tá com 19 minutos de live, 10 minutinhos. João Correia, tá? Mandem aí pra ele, assim que o João entrar, eu vou ativar os comentários só pra ele poder falar aqui. Manda aí pro João Correia, pra João Correia participar aqui com a gente, tá bom?
Valeu, gente. Então, assim, para explicar um pouquinho também essa questão entre refúgio e asilo, tá? Que as pessoas falam assim, não, então vai estar aberto para asilo. Existe um comissariado, tá? Que é das Nações Unidas, que julga todas essas questões de refúgio e asilo, tá? Então, é distribuído. Então, vários países que estariam prontos para entrar e receber refugiados, como a Alissa explicou agora, Polônia, outros países da União Europeia, eles têm números restritos, tá? De aceite de refugiados. Então, vai sobrar para países como o Brasil, como a Argentina. Ou seja, o Brasil provavelmente vai receber refugiados. Com certeza, mas sem dúvida alguma. Então... a gente estava falando sobre a OTAN, a galera falou. Sim, eu vou voltar. Então, assim, a possibilidade da OTAN se alinhar com essa questão de apoio a esse conflito, é possível que isso acirre mais a questão com a Rússia. A Rússia vai se sentir provocada, demais até, se ficar confirmado, tá? Isso. Eu também acho. O João entrou. Entrou. João, aceita aí. Vê se você consegue entrar aqui, João. Aí. Deixa eu só apresentar. Galera, para quem não conhece, esse aqui é o João Correia, tá? Professor de Geopolítica, tá? Uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, um cara que me ajudou durante a minha volta ao mundo, agregou muito no Instagram, entrou pro digital e tá fazendo uma diferença muito grande na vida das pessoas, com informação, com conteúdo de qualidade. Então, a gente tá fazendo uma live aqui muito séria. João, esse aqui é o Léo, tá? Léo, fala aí, prazer, se apresenta aí da forma que tu... Muito prazer, João. Léo já Léo, trabalhou no governo dos Estados Unidos. Saudações. Saudações, Então, eu Léo, estava tudo explicando certinho. a questão do alinhamento. Eu queria passar para os seguidores aí do Anderson explicar um pouco essa questão do possível alinhamento definitivo da Ucrânia junto à OTAN, e que isso seria mais uma provocação até maior à Rússia nesse momento, e por que isso seria possível ou não possível na sua visão? Maravilha, Léo. Muito boa tarde aqui no Brasil. Anderson, meu amigo, um forte abraço. Eu passei o dia inteiro fazendo análise do que está acontecendo e tudo mais. Só para trazer para vocês uma notícia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele acabou de sair de uma reunião pública, foi transmitida pela TV estatal da Rússia, e ele falou diretamente para os empresários, porque de semanas para cá, a Bolsa na Rússia, né, o índice que reúne as 50 maiores empresas da Rússia, despencou consideravelmente. A moeda russa também vem se desvalorizando perante o dólar. Então, os principais bilionários do país estão com a mão na cabeça, e a tendência é que haja uma piora econômica pelo lado de lá por conta das sanções. A gente viu o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez uma declaração muito forte hoje. E Joe Biden também disse que outros pacotes de sanções possam vir. Aí eu queria só chamar a atenção sobre a declaração. Existe o Vladimir Putin, que fala para a imprensa estrangeira. Existe o Vladimir Putin, que fala para o grupo mais próximo dele. E ficou mudo. Estou barricado. Tá pegando direitinho? Agora foi. Entrou na Tá ligação. pegando. E existe o Vladimir Putin que fala para a imprensa estatal. Aí ele disse o seguinte, ó, o que eu queria dizer primeiro, o mais importante, para que todos entendam, todos seriam os empresários da Rússia. O que está acontecendo é uma medida necessária. Eles quando ele fala a OTAN e a Ucrânia, eles não nos deixaram nenhuma chance de agir de outra forma. Criaram tantos riscos na esfera da segurança que era impossível reagir de outra maneira. Todos os nossos esforços deram em zero. Eles criaram tantos riscos que é difícil compreender como nosso país poderia ter continuado a existir. Vejam, ele joga para a imprensa nacional
e para a população, ele tem um eleitorado muito fiel, ele tem um parlamento praticamente todo ligado a ele, ele aprova o que ele quer, o judiciário também. A oposição russa praticamente foi dizimada nos últimos anos. Vladimir Putin, entre primeiro-ministro e presidente, tem 20 anos aí nessa vida pública mais notável, mais recente. Então, ele joga para o público com essa ideia. Ele queria uma garantia, eu já vinha dizendo aqui ao pessoal que nos acompanha, o Vladimir Putin ele queria uma garantia de que a Ucrânia não entraria para a OTAN, que a Ucrânia não seria necessariamente convidada a fazer parte. Só que a OTAN, oficialmente, tem uma política que é a política de portas abertas. Se um país colabora com a organização, a OTAN ela não pode se recusar, ainda mais dizendo eu vou recusar receber a Ucrânia porque foi um pedido do presidente da Rússia. A mesma Ucrânia que até a década de 90 era a terceira maior potência nuclear do mundo, tinha herdado um grande armamento, um grande arsenal nuclear da extinta União Soviética. Era número 2. Era número 2. O Tratado de Budapeste. Pois é, era número 2, para você ter ideia, né? A Rússia era número 1, era a cabeça, era o cérebro. Ucrânia, então, Ucrânia, pelos memorandos de Budapeste, a Ucrânia ela vai e abre mão do seu armamento nuclear, com a garantia na época de que teria sua integridade territorial preservada. Então, em 94, quando houve essa assinatura do memorando de Budapeste, houve uma garantia de segurança. E a Ucrânia agora tem um exército muito inferior do ponto de vista militar, logístico, ao exército russo. E o Vladimir Putin, o ministro agora da defesa russa também, disse, olha, primeiro dia foi um sucesso. Primeiro dia, nossas operações, sucesso absoluto. Dominaram ali o Mar de Azov, o Mar Negro. Praticamente você não encontra navios por ali que não sejam navios russos, absolutamente. Já estão cortando a saída da Ucrânia para o Mar Negro. Também entraram pela Bielorrússia por terra e pelo ar. Um repórter da CNN ele conseguiu captar o momento exato que os paraquedistas da elite do exército russo já estão se aproximando da capital. Então, se for continuar dessa forma, é uma questão de horas, uma questão de dias. O presidente da Ucrânia, ou ele vai ser capturado, ou ele vai ser morto, ou o mais provável, ele vai pegar um avião e ele vai fugir. Ele vai migrar para outro país e criar um governo externo, um governo de resistência. Porque, pela minha análise, a ideia da Rússia é tomar de assalto os principais prédios públicos, parlamento, judiciário, porque o Vladimir Putin, a gente teve um trabalho danado hoje para traduzir, para legendar um vídeo dele, que ele gravou para a imprensa estatal, no qual ele disse, olha, eu quero que o exército ucraniano volte para casa. Eu quero que o exército ucraniano entregue as armas. Vão para casa, fiquem com suas famílias, porque vai ficar tudo bem. Se vocês não resistirem, vai ficar tudo certo. Ele quer desmilitarizar, ele quer desmilitarizar a Ucrânia e tomar o país e simplesmente iniciar um processo para anexar. E aí, resultado. A OTAN, você estava falando, Léo, a OTAN, ela hoje, alguns países, a OTAN é uma coxa de retalho. Você tem tudo quanto é país ali com um monte de expectativa. A OTAN, você tem muitos cérebros, muitas expectativas. A OTAN, de 30 anos para cá, ela deu uma disparada, ela cresceu de forma... Oi. Só te interrompendo aí, que o pessoal vem me falando muito, perguntando informação, de onde confiar. Então, eu pedi para o pessoal que está assistindo essa live compartilhar, tá? Porque a gente está dando informação aqui muito séria, né? Com 2 especialistas, eu estou praticamente só intermediando aqui. Então, galera, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, a informação de uma pessoa que passou o dia inteiro analisando aqui, outra pessoa que trabalhou no governo dos Estados Unidos, já foi para a fronteira. Então, de interromper, João, acho que é sério a gente falar sobre isso e compartilhar, né? Sim, com certeza. Pedir para o pessoal compartilhar é muito importante que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. E o mais importante, tem muita notícia falsa, muita notícia falsa circulando, então é bom as pessoas
filtrarem. Léo estava falando quando eu entrei sobre a questão da expectativa da OTAN. OTAN, você tem ali cérebros, pessoas que pensam diferente, e é difícil ter um consenso. Lembra, Léo, antes de começar a esquentar esse conflito, o Emmanuel Macron, da França, que busca a reeleição, disse: eu não quero ficar a reboque dos Estados Unidos. A França, ela quer coordenar. Foi lá, fez um beijamão, aquele foi um beijamão, Vladimir Putin. Beijamão, né? Beijamão, chanceler da Alemanha, presidente da França, governo da Itália, governo britânico. Ali foi uma peregrinação a Moscou, um beijamão a Vladimir Putin e ele por trás premeditando tudo. Quem coloca 200 mil soldados em zona de fronteira com hospital de campanha e afins, para pandemia não era, né? Para combater coronavírus não era. Nem se fala mais nisso. Mas aí, resultado. Eu fiquei hoje com uma coisa na cabeça, sabe, Léo? Sabe, Anderson? Que é o seguinte. Alguns países da fronteira, exemplo, Polônia, uma colega nossa, Paula, eu queria agradecer publicamente a Paula. Paula está trabalhando como uma correspondente nossa, Moreno também, grande jogador de futsal, Moraes também, um grande abraço pessoal que está na Ucrânia. Mas Paula conseguiu atravessar para a Polônia. Paula disse que o posto do checkpoint, a fila, quando ela chegou, estava de 4 horas. Uma colega dela disse que vai dormir na fila, porque a fila agora é de 2 dias. Cara. Milhares, e o fluxo previsto é de 4 a 5 milhões de pessoas migrando, absolutamente migrando da Ucrânia para outros países, Polônia entrando para a União Europeia. Resultado, a Polônia, e vejam, estão bombardeando cidades próximas na fronteira com a Polônia, Ucrânia e Polônia. Então, a Polônia é da OTAN, Estônia, Letônia, Lituânia, que são as 3 repúblicas bálticas. Os 4 já disseram, a gente vai evocar o artigo 4 da OTAN. Quando um país membro, como um país membro, ele se sente ameaçado do ponto de vista territorial. É cedo ainda, é cedo ainda, sabe, Léo? É cedo ainda, Anderson, para a gente traçar se a OTAN ela entra diretamente nesse conflito ou se teremos uma guerra por procuração, que foi tão comum na Guerra Fria. Guerra por procuração. Eu coloco alguém para representar meus interesses. Eu vou armar alguém, eu vou financiar alguém para esse alguém representar os meus interesses. Porque a gente sabe, se houver um embate, seria a tempestade, eu não vou chamar de perfeita, porque isso não é perfeito, mas seria a tempestade, seria o caos. Um conflito, um embate direto entre OTAN e Rússia, um embate militar direto entre forças da OTAN e forças da Rússia, aí a gente pode falar de uma guerra internacional. A gente poderia falar porque estamos falando das grandes potências nucleares do planeta. Então, tem uma pergunta para te fazer. Primeira, e aí tu responde as duas de uma vez só, tá? Primeira pergunta é o seguinte, tem algum risco, né, de um avião, de um míssil da Rússia, alguma coisa, pegar, por exemplo, numa cidade ali da fronteira da Polônia com Lviv, né, que é aquela última cidade ali da fronteira da Ucrânia com a Polônia. Um míssil desse pegar numa cidadezinha da Polônia ou no território da Polônia. Isso tem como a galera invocar o artigo 5, né, que é o artigo próximo. E essa é a minha primeira pergunta. Tá? E a segunda pergunta que até postei ontem, a galera me chamou de burro e hoje a galera viu o que aconteceu. Eu postei sobre se alguma bomba bate em Chernobyl, qual é o risco? Porque a Rússia acabou de tomar Chernobyl, né? A gente acabou de ver agora em todas as notícias agora que a Rússia tomou o território, né? O território de Chernobyl, os soldados russos estão lá. Existe algum risco também de uma bomba dessa pegar em Chernobyl e liberar radiação para a Europa e para o mundo? Eu tenho essas duas perguntas que eu queria saber o que é que tu acha. Perfeito. Perguntas excelentes. Sensacional, sensacional. Então, a primeira situação é a seguinte. Pode acontecer, a embaixada dos Estados Unidos foi transferida nas atividades de Kiev para Lviv, né, para a fronteira com a Polônia. E hoje os funcionários americanos já ficaram na Polônia, já não foram mais para a Ucrânia. Os americanos já disseram, não atravessem. Eles estavam atravessando indo pela manhã e voltando à noite. A gente chama na geografia de migração pendular, da migração temporária. Hoje eles já não migraram, o serviço consular, o serviço de embaixada, tudo isso teria sido suspenso. Deixaram funcionários lá que já cuidam da segurança do prédio, mas circularam vídeos, inclusive, queimando documentos. Embaixador já não reside já foi recall, já foi recall
do embaixador, já foi feito também o recall de todo o pessoal básico, e, assim, e agora está feito, só está somente o pessoal, os marines de segurança, né? E está somente eu chamo de o esqueleto, que a gente chama, o esqueleto de... Perfeito. Perfeito. E aí, resultado, pode acontecer, sim, pode acontecer. Veja, em 2014, naquele episódio da Crimeia, um avião civil da Malaysia Airlines foi abatido. Foi abatido, 300 pessoas morreram. Bem, as coisas podem fugir do controle. Há uma retórica, uma narrativa de que a Rússia só atinge bases militares. É a teoria, e, de fato, a prioridade, muito possivelmente, deles é realmente atingir depósito de armas, logística, querem atingir muitos aeroportos e afins. Mas podem atingir também alvos civis? Pode. Veja, se acontecer um bombardeio dentro de um país vinculado à OTAN, exemplo da Polônia, podemos sim assistir a OTAN puxar esse conflito para si, essa responsabilidade para si. A gente espera que realmente isso não aconteça. Tua outra pergunta, qual foi? Chernobyl. Sim, sobre Chernobyl. Legal. Eu recebi a notícia, eu estava acompanhando isso aqui na unha. Tem um correspondente da Al Jazeera por lá, e ele está assim, freneticamente, né? Ele está bem no local, bem na área, bem na região, e ele confirmou agora, primeiro, que a Rússia tinha tomado a região de Chernobyl, posteriormente chegou um reforço da Ucrânia, houve um combate, muita gente morreu, já comecei a receber vídeos aqui, que eu não vou compartilhar, porque eu não vou compartilhar vídeo com gente morta ou com soldado no chão, ferido e descendo sangue. Eu não vou fazer isso aqui, porque não é o propósito da gente, nem o seu. Mas é um risco porque a gente sabe que aquela região de Chernobyl, a gente olhando no mapa aqui, na época do acidente, na época daquele desastre, na década de 80, todo aquele material radioativo, obviamente que a usina estava ativa, né, mas se espalhou. Um dos países mais afetados pelo acidente de Chernobyl, a Ucrânia, obviamente, foi afetada. Um dos países mais afetados foi a Bielorrússia. Bielorrússia, com certeza. Que hoje é aliada, grande aliada da Rússia, é governada pelo Lukashenko, que é um ditador, tá? E a Rússia está usando. E tem resíduo. Você foi lá, acho que duas vezes, você foi duas vezes em Chernobyl, acompanhei. Então... E é muito interessante esse negócio de Chernobyl, porque pode parecer uma burrice, né? As pessoas falaram para mim, Anderson, mas por que Putin vai atacar Chernobyl? A questão não é que Putin vai atacar Chernobyl. A questão é que se existe um combate na região de Chernobyl e existe muito material radioativo com alta radioatividade, eu fui lá e mostrei com aquele medidor, né? Por exemplo, tem um ferro lá que você aperta o medidor e tem uma alta radioatividade. Se pega uma bomba, uma bala, uma granada, alguma coisa do tipo e explode, né? Aquela usina que está, aquele sarcófago que está protegido, isso pode se espalhar pela Europa e, dependendo da explosão, para o mundo inteiro, né, João? Perfeito, perfeito. No caso de Chernobyl, o correspondente da Al Jazeera, ele, inclusive, falou sobre isso que você está falando aqui. Que interessante. Ele disse que, no caso de Chernobyl, os paraquedistas, eles, na verdade, eles foram do ar para a terra e foi meio que um assalto, né? Foram cerca de 300 homens, 300 combatentes, segundo ele, tá? Da Rússia, e os membros da Guarda Nacional, que protegem o depósito, né? Ali também é uma área de interesse militar, como aeroporto também é área de interesse, como porto também é de interesse militar. Eles ofereceram a grande resistência, mas perderam. Bom, o maior perigo está no Rio, a questão do lixo radioativo de Chernobyl. Esse lixo radioativo é um risco muito grande, porque é a mesma coisa que você pegar e riscar um fósforo num bujão de gasolina. Isso é um problemão, e é uma coisa que não é apenas uma explosão. É uma explosão com micropartículas catastróficas com relação a isso. Então, assim, tem consequências catastróficas e duradouras para o mundo todo. Se acontece, se cair um míssil em cima daquilo aí, um abraço. E aí vai afetar todo mundo, inclusive a própria Rússia. Perfeito, não, perfeito. A gente espera que isso não aconteça, mas diante do conflito desse de grandes proporções, sim, as situações podem fugir do controle. Eu acabei de receber imagens aqui
agora, ao vivo, estão acontecendo muitos protestos no leste europeu, protestos contra a guerra. República Tcheca, aqui imagens de Praga, tem também imagens na Romênia e na Bulgária. Está em live agora com o pessoal de Israel lá também, chovendo granizo e o pessoal na rua. Na rua, né? E aí, interessante, sabe o que é um ponto interessante que eu quero dizer para vocês? Que é o seguinte, em São Petersburgo, que é uma das cidades mais importantes, já foi capital do Império Russo, né? Cidade construída, edificada por Pedro Grande, czar da Rússia, as pessoas estão nas ruas protestando e já centenas de pessoas foram presas. Centenas de pessoas foram presas. Eu estou vendo imagens aqui da polícia prendendo, né, capturando. Está dando a microfonia. Pronto, agora. Não, tranquilo. E a polícia capturando. Israel estava na expectativa sobre alguma declaração de Israel. Aí hoje o ministro, né, o Yair Lapid, ele condenou a invasão. O ministro das Relações Exteriores, ele condenou a invasão. Ele disse que é uma grave violação da ordem internacional. Ele falou uma grave violação da ordem internacional. Israel condena o ataque. Ele falou isso através do Twitter, também através das televisões. E ele também destacou que, ele ainda falou, ainda há tempo para voltar à mesa de negociações e resolver as diferenças de forma pacífica com a mediação das potências mundiais. Só um detalhe, tá? Que o que eu vejo é que Israel busca essa diplomacia com a Rússia, de certa forma, não é de hoje, mas é uma questão muito delicada. Um dos maiores inimigos de Israel é a Síria, governada por Bashar al-Assad, o ditador da Síria, que está no poder, coincidência ou não. O Bashar al-Assad, o ditador da Síria, ele governa a Síria desde 2000, na mesma época que o Vladimir Putin, em 99 e 2000, assumiu o poder na Rússia. E o Bashar al-Assad, que é um cara intelectualizado, médico, estudioso, o pai dele governava a Síria, então a família já está no poder há mais de 50 anos aí. Só um detalhe, Léo. O Bashar al-Assad, ele governa a Síria, e aí o que é que acontece? Síria e Israel vivem em pé de guerra, porque Israel conquistou Golã na década de 60, na Guerra dos 6 Dias, e a Síria considera que Golã é um território ocupado, quer que Israel devolva esse território, e Israel diz que não vai ceder, a ONU está por lá, inclusive. E a Rússia, vejam, a Rússia é apoiadora de primeira linha do Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, presidente da Síria, ele só não caiu naquele contexto da Primavera Árabe, 2011, 12, 13 até agora, porque a Rússia mandou tropas especiais para protegê-lo, e a Rússia tem bases militares pela Síria. Há uma grande presença russa no porto de Tartus, na beira-mar do Mediterrâneo. Quando eu fui para o Líbano, eu encontrei um russo e perguntei, você mora aqui? Ele disse, não, eu moro na Síria. Eu disse, você faz o que na Síria? Eu digo, eu trabalho lá. Trabalho com o quê? Eu disse, eu sou militar. Eu digo, mas você faz o que lá? Ele, são coisas que não vale a pena, você não vai entender, você não vai gostar. Eu digo, eu vou gostar. Conta, por favor, conta os detalhes. Ele disse, não, mas eu não posso, faz parte do meu trabalho. E aí a gente pesquisando, a Rússia lá é muito forte na Síria. Tem forças russas por lá desde 2015, enfim. Então Israel tem esse meio de campo com a Rússia, também com a Ucrânia, tá? Tem milhares de israelenses na Rússia, vários. Na Ucrânia também, mas o governo de Israel condenou. Condenou e, enfim. Eu queria que tu fizesse uma pergunta para o Léo em relação à fronteira, né? O Léo já trabalhou em fronteiras por muito tempo, né? Pelo governo dos Estados Unidos, mandando pessoas embora, tudo isso, né? Deportando a galera. E eu queria que você fizesse alguma pergunta para o Léo em relação às fronteiras, em relação ao... Tem uma pergunta interessante para Léo. Vai. É interessante porque eu não sei se alguém já eu vou fez. responder, vamos lá, espero que sim. Não, vai com certeza. Ô, Léo, as pessoas batem uma revolta na cabeça das pessoas. Quando começou hoje de manhã, hoje bem, 4 da manhã eu acordei e começaram a circular as imagens, a gente entrou ao vivo, bombas, aviões, a gente pensa logo na morte de civis e muitos jovens lutando de um lado e do outro, por vezes, sem saber até, sem propósito, por que estamos aqui, por que estamos combatendo. Então, tem ambos os lados, né, perdendo, notadamente muito mais a Ucrânia, mas aí as pessoas ficam assim, João,
por que o Reino Unido não manda sua marinha para o Mar Negro? Cadê a Turquia? Por que não fecha o Estreito de Bósforo? As pessoas acham que é muito simples transportar assim, milhares de armas e combater a Rússia em loco. E explica para o pessoal que essa questão da fronteira é muito complexa, essa questão da distribuição de armas, que não é uma coisa que pode ser decidida assim, ó, no momento. Fala para o pessoal um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu vou usar o microfone aqui do Perfeito. do Anderson. Tá bom. Então é o seguinte, olha. Acontece o seguinte. A complexidade que existe hoje, por exemplo, com relação à fronteira, é que primeiro você tem que entender que existe uma soberania nacional de um país. Tá? Deixa eu só vir para cá, aqui mais fácil. Vai um pouquinho para lá. O Igor teu, vai para lá, o Igor teu. É mais fácil. Então, a questão da soberania nacional de um país. Tem que ser respeitada a soberania nacional de um país. E com isso, as pessoas ficam pensando assim, não é fácil você pegar, sair, atravessar uma fronteira, atravessar ter esse cruzamento. Isso que está acontecendo hoje na Ucrânia, você pegar uma invasão sem nenhum tipo de por exemplo, pessoas entrarem num país, seja vizinho, seja sem inspeção, é uma violação de direito internacional, tá? É um crime. Por isso, por exemplo, as pessoas que, por exemplo, atravessam a fronteira dos Estados Unidos sem inspeção, por exemplo, tá? Isso é um crime. Você está violando uma soberania. Você não sabe qual é o risco que aquela pessoa oferece. Então, não é tão fácil assim a pessoa falar assim, não, vamos invadir pela fronteira, vamos cruzar. Tem que ser respeitados os limites fronteiriços e soberanos de cada país. E é por isso que, por exemplo, também as questões territoriais não são muito pouco observadas, por exemplo, com relação você fala assim, a Turquia. A Turquia tem, por exemplo, tem base militar americana na Turquia. Tem base militar americana em vários países do mundo. São questões estratégicas, assim também como muitas bases militares ou presença militar, como você estava explicando há pouco, da Rússia, estratégica em vários países, como já acontece, por exemplo, na Síria, como você falou, e acontece, obviamente, em países da América Latina, como, por exemplo, Cuba e Venezuela. Né? As pessoas perguntaram no início do ano de 2019, perguntaram assim, nossa, a quantidade de MiGs que estão descendo na Venezuela, por que isso? É estratégia militar, de presença militar. Então, a mesma coisa ocorre quando você fala assim, por que Turquia... qual seria o papel da Turquia nessa história? Qual seria o papel, por exemplo, da Síria nessa história? Qual seria o papel, por exemplo, até do Iraque nessa história? Né? Então, isso, obviamente, a gente vai ver exatamente aonde estão as grandes alianças formadas ou por sangue ou por bolso, que também é outra coisa que vai pesar muito durante todo esse desenrolado que está acontecendo na Ucrânia hoje. É uma situação muito... Acabei de receber aqui, ó. A Alice acabou de me mostrar, mostra aí a foto. Acabou de me mostrar aqui, ó, em Nova York, tá rolando o protesto aqui do pessoal da Ucrânia. E talvez a gente até dê uma passada lá para poder mostrar um pouco. Mostra para o pessoal, Anderson, é importante você... É importante dar uma passada lá, né? Vamos passar lá. Eu acho que é importante você mostrar e essa questão... a decisão de Putin foi tomada, ele foi por um caminho sem volta. Eu penso que a diplomacia, por agora, ela foi completamente colocada de lado e perdeu para a questão militar. Mas eu penso que esses protestos que estão ganhando corpo hoje pelo mundo, dentro da Rússia, por mais que algumas pessoas digam que isso não tem um efeito, isso tem um efeito, sim, inclusive um efeito entre as lideranças ocidentais. Tá? Há essa questão também que tem que ser dita. Então, realmente, eu estou impressionado porque os protestos ganham força. Agora a questão... vai se acalmar um pouco, porque é madrugada por lá. Mas 4 da manhã, 5 da manhã, volta. Ó, confirmado, tá? Tropas russas, confirmado mesmo, oficial. Apreenderam a usina nuclear de Chernobyl, tá? É impressionante. Moreno estava dizendo aqui também que
tem muito trem transportando só criança para Lviv, para a fronteira com a Polônia. A prioridade é evacuar crianças, evacuar os idosos, e os adultos estão sendo encorajados para que fiquem. Teve agora um meeting aqui do G7, né, as grandes economias do mundo, mas eu acho que agora são menos palavras que o mundo espera e mais ações para, de alguma forma, tentar. O Putin, ele deu uma declaração hoje dizendo que estava preparado para qualquer tipo de sanção. Ele disse, qualquer tipo de sanção, eu estou preparado. E, na verdade, nada tira da minha cabeça essa grande aliança entre Rússia e a China. A China hoje já garantiu que vai comprar o trigo produzido localmente, e tem negócios também relacionados ao gás natural, relacionados também ao petróleo, né, as commodities no contexto geral. Então a gente fica nessa expectativa aí que a China ela não ficou contra, ela se posicionou, disse que a Rússia tinha liberdade para seguir o caminho que garantisse a sua melhor segurança. Antes de você entrar, a gente tinha conversado, né? O Léo explicou o que é uma sanção, quais são as consequências, tudo isso. E eu queria só que o Léo repetisse a parte da criptomoeda, né? Que ele falou para mim que existem fontes, né, que falam que quem criou a criptomoeda foram os russos. Então, como é que esse processo da criptomoeda pode afetar na guerra, Léo? Quem está comprado com criptomoeda, como a Rússia e como a China está, consegue sobreviver qualquer inverno de retaliação financeira, de sanção financeira, de bloqueio, de qualquer tipo de coisa, porque você tem toda a economia informal e paralela da criptomoeda para poder sustentar isso, e com muita desenvoltura. Então não vai ser tão Ô, Léo, antes de falar, só para não esquecer, aconteceu uma coisa muito, muito interessante que eu esqueci de falar, eu vou falar aqui para vocês agora, todo mundo está assistindo, que foi o seguinte. No final do ano passado, eu conheci um bilionário, no final do ano retrasado, né? Eu conheci um bilionário na Ucrânia que minerava Ethereum, né? Através de máquinas de computador, tudo isso, até porque a usina, né, a Ucrânia produz energia nuclear e tal. E aí, ele me falou uma informação muito louca, olha isso. Na época, não lembro exatamente quanto é que estava o Bitcoin, mas vamos dizer que tivesse lá $20 mil, certo? Ele falou, Anderson, você quer ganhar dinheiro? Sabe o que você faz? Você vai para o Irã e vende Bitcoin, porque lá no Irã está o dobro do preço. Eu fiz, mas eu não entendi. É o seguinte, Anderson, os japoneses estão indo para o Irã, vendendo criptomoeda e pegando tudo em ouro. E a galera está saindo do país, do Irã, cheio de colar de ouro, de pulseira de ouro, de relógio de ouro. Porque o valor do Bitcoin lá no Irã era o dobro do preço. E eu confirmei, e de fato era. Só que aí, depois, de alguma forma, parece que bloquearam, né? Depois voltou ao preço normal e tal. Mas por um período de tempo, o Irã, que é um país que sofre fortes sanções, estava comprando, né, as pessoas do Irã, o dobro do preço da criptomoeda. Olha que loucura isso, né? É muito doido isso, porque você vê também que você tem uma quantidade de avenidas para você poder tirar essas questões da criptomoeda. E uma coisa que as pessoas talvez não saibam, nos Estados Unidos, a gente não faz aqui declaração. No Brasil, por exemplo, você faz declaração de imposto de renda e de bens, tá? Nos Estados Unidos, você não faz declaração de bens, faz apenas de renda, de rendimentos, tá? Para o imposto de renda. Só que agora tem um pequeno negocinho novo. Você tem que declarar quanto você tem de criptomoeda no seu imposto de renda. Então, está sendo... não é quanto você realizou, não. É quanto você tem de criptomoeda. Porque é uma maneira do governo americano também tentar controlar essa questão de quem está com ativo cripto, né? Então, isso é uma coisa que tá bugando muita gente, né? Essa questão com relação a a postura dos Estados Unidos com relação a isso. E olha, aguardem, porque eu vou estar falando sobre isso, sobre essa questão das regras de criptomoeda nos Estados Unidos e como isso vai influenciar o mundo em breve. Eu vou estar fazendo uma live exclusivamente sobre isso. Mas olha, presta atenção. Não é que eu estou falando que todo mundo deve ficar comprado numa criptomoeda ou outra. Não. O que você tem que fazer é diversificar. E exatamente o que a Rússia fez foi diversificar o seu portfólio,
e poder sobreviver esse tipo de sanção. E eles vão conseguir sobreviver esse tipo de sanção, impedimento e bloque mundial das suas reservas financeiras, e porque estão super comprados com criptomoedas e com o apoio da China, que é o maior minerador de criptomoeda do mundo. Turma, só mais um detalhe, eu vou precisar, Anderson, eu vou precisar me ausentar agora. A gente vai encerrar mesmo, João. A gente vai vou encerrar. dar uma situação com as meninas, mas bem rapidinho, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vê que interessante. Eu quero falar contigo, viu? Se assim, daqui a uns 20 minutos eu vou te ligar. Me atenda, viu? Me atenda, viu? Tá namorando aí, mas me atenda, viu? Deixa eu dizer uma coisa a você. Tá aqui. Deixa eu dizer uma coisa. E uma coisa interessante. O chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, que ele foi muito criticado porque a Alemanha não mandou armamento para a zona de guerra, soldados, mandou só capacetes. Ele, quando foi lá na Rússia, de todas as lideranças europeias, ele foi o mais duro nas declarações olho a olho com o Vladimir Putin. E aí ele soltou agora 2 declarações interessantes, que ele disse o seguinte: Putin não deve subestimar a determinação da OTAN em defender todos os seus membros. Isso se aplica expressamente aos nossos parceiros da OTAN, no Báltico, Polônia, Romênia, Bulgária e Eslováquia. Sem mais nem menos. A resposta, ele disse, a resposta a qualquer ataque russo seria muito dolorosa. Veja que a Alemanha subiu o tom. E ele disse assim, se o presidente russo continuar com essa política militar, ele não vai vencer. E ele terminou assim: com o ataque à Ucrânia, o presidente Putin quer voltar no tempo. Mas não há como voltar ao século XIX, quando grandes potências governavam os chefes de estados menores. Esse tempo acabou. Vamos aguardar, tá certo? Eu quero falar contigo mais tarde. Agradeço pelo convite. Você sempre aí, sensacional. O Léo também. Obrigado aí pelos depoimentos. Vocês foram ótimos. Manda um beijo para a Alice aí. Sucesso. Vai dar tudo certo, tá bom? Beijão. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Vou compartilhar a live lá no feed lá. Depois vocês compartilham se quiser. Valeu. Fechou. Valeu. Vou compartilhar. Fechou.